em comparação aos outros anos é que esse ano a gente tem, eu gosto de colocar nesse tópico como uma situação alarmante. Então, atualmente, em comparação com os anos anteriores, nós tivemos muito aumento do número de casos. Principalmente no Brasil, nós temos mais de 4 milhões de casos notificados no Brasil. E o Distrito Federal, nós temos mais do que 240 mil casos, só aqui no Distrito Federal. Sendo que alguns lugares, eles tendem a ser como se fosse o principal foco da doença, que é o epicentro, né, digamos assim. Desculpa te interromper, mas 240 mil é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E não só em relação a isso, nós também temos os valores de óbitos, né? Sim. Mais de 2 mil no Brasil e mais de 308 só relacionado aqui ao Distrito Federal. Nós tivemos um aumento em comparação ao ano de 2023 de cerca de 1.000. Não estou falando 1, nem 10, nem 100, estou falando de 1.000% de aumento em relação ao ano de 2023. E isso atribui principalmente... É muito expressivo. Isso atribui principalmente até mesmo as características da população, a conscientização, a questão de cuidar mais, controlar o foco, o vetor, a questão das chuvas também. Hoje nós estamos vendo aí nas televisões o Rio Grande do Sul passando por situações de enchentes, calamidade pública. Então, essa época do ano de setembro, outubro até maio, que é um período mais chuvoso, que tem mais características do Aedes aegypti, do vetor de se reproduzir, a gente vai realmente ter maior número de casos. E me diga uma coisa, uma vez que a pessoa ela contraiu a dengue, certo? Como é que funciona? Tem um período de incubação, os sintomas vão evoluindo, quais são os primeiros sinais, quando é que você tem que correr no médico, quando é que você não tem que correr no médico, como é que funciona isso? Isso é uma pergunta bastante relevante, muito importante, que a gente tem que lembrar, porque o período de incubação, quando o Aedes aegypti ele pica, lembrando que, abrir um parênteses, a transmissão é principalmente pelo mosquito fêmea. Então, o mosquito fêmea ele tem a característica de se alimentar sangue, e o ovo do Aedes ele consegue se desenvolver, maturar, digamos assim, no sangue, diferente do macho. O macho ele se alimenta mais de néctar, de frutas, enquanto a fêmea ela tem essa característica de se alimentar mais de sangue, e o ovo ele se reproduz no sangue. Então, voltando à sua pergunta, quando o mosquito pica o ser humano, por exemplo, a gente tem um período de incubação. O período de incubação é aquele tempo entre o ser humano contrair, né, ser infectado pelo teve o evento vírus, ali, tomou uma picada e dentro da picada foi infectado. Isso, já tem estudos já dizendo que de 3 até 14 dias, com uma média de 5, 6 dias, então um pouco longo, né? O período de incubação do vírus. E aí, pronto, quando o ser humano é infectado pelo arbovírus, nós temos alguns sintomas principais que nós temos que lembrar. E esses sintomas, eles são rapidamente identificados quando o paciente procura o hospital, queixando-se principalmente de febre. O paciente pode ter febre de 2 até 7 dias, nos últimos 2 a 7 dias. É uma febre que não passa, é incessante. Alivia com o uso de medicações que nós vamos comentar posteriormente, analgésicos. Mas, assim, o paciente que chega para a gente depois da picada, 5, 7 dias ali, o período de incubação, como a gente comentou, ele chega com um quadro de febre, geralmente uma febre alta, de 39, 40 graus, acompanhada de dois ou mais sintomas. Quais são esses sintomas? Dores de cabeça, a gente chama de cefaleia, dores nas articulações, dor atrás do olho, queimação, aquela ardência, aquele desconforto retroorbitário, né, atrás do olho. O paciente queixa de náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ter na pele, pode aparecer algumas manchinhas, que a gente chama de exantema. Em algum específico ou pode ser qualquer lugar da pele? Qualquer lugar da pele. Geralmente, quando está associado com uma plaqueta baixa, que nós vamos comentar, há o surgimento de alguns pontinhos que chama petequias na pele. Então, tudo isso é identificado. A gente pode ter também
dor à palpação abdominal. Então, assim, são sintomas bem característicos. Quando o paciente chega relatando esses sintomas, a gente já identifica, já parte para o lado nossa, é uma dengue, possivelmente uma dengue. Entendi. Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição.